Bom dia. Mateus 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, né? Ontem nós lemos até o versículo 21. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Jesus tinha alimentado o povo, multiplicado pães, peixe, gerado aquele milagre ali, né? Milagre da multiplicação. E depois, então, ele terminou. A Bíblia fala que imediatamente, né? Ele insistiu. Tem outras traduções que falam que ele mandou, determinou, né? Praticamente obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado, cruzasse ali o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades. Mandou eles. Falou, vocês vão na frente, depois eu encontro com vocês. E ele ficou e despediu o povo. Uma multidão ali, ele também despediu elas, mandou todo mundo embora. E ele foi sozinho ao monte para orar. E a Bíblia fala que quando chegou a noite, né? O versículo 23 fala, né? Que ao chegar da noite, lá estava ele só. Eu sempre falo que Jesus subiu o monte, não é porque subiu o monte é mais fácil, está mais próximo de Deus, não. Ele subiu o monte porque ele não tinha lugar, ele não tinha privacidade para orar. Então o que ele fazia? Ele despedia todo mundo, igual ele fez aqui, despediu, mandou os discípulos, não, vamos, atravessa todo mundo do outro lado, depois eu encontro com você. Foi na multidões ali, mandou todo mundo embora e ele subiu o monte para ter intimidade com o Pai. Claro que nós oramos em público, nós oramos junto com as pessoas, mas tem momentos que nós queremos ter intimidade, nós e o nosso Pai. E Jesus nos ensinou, falou, olha, quando você quiser orar, você entra no seu quarto, fecha a porta. Hoje nós temos essa oportunidade. A maioria das pessoas, né? Você pode ver na sua casa, você entra no seu quarto, fechou a porta ali, né? Não, agora eu vou orar. Eu sei que é difícil, por exemplo, para alguns casais que têm filhos, né? Os filhos estão ali, mas sempre é possível achar um lugar reservado para você falar só com o Pai. É necessário nós termos essa intimidade, é necessário nós termos este momento a só com o Pai. Jesus tinha. Ele não quis nem os discípulos, tinha momento que ele chamava os discípulos, não, vem 2, 3 comigo. Então ele orava no meio do povo ali, mas tem um momento que era ele só. Nós temos que ter o nosso momento com Deus. Você sozinho, falar com Deus, eu gosto. Eu sempre falo no quarto, estou ali sozinho, falando. Não é orar pensamento, não, você está realmente falando. É oração, diálogo. Você está conversando com Deus, expondo ali, clamando, falando. Isto sim que é bom, isso é necessário nós termos essa intimidade. Jesus fez isso, Jesus tinha isso. Eu vejo pessoas, não, tem que ter uma irmãzinha para orar, irmãozinho para orar. Não, não tem que ter irmãzinha para orar, nem irmãozinho para orar, não. Nós oramos junto com todos, mas depois nós temos nosso momento a sós. Por que eu preciso de uma muleta? Eu tenho que ter alguém para orar comigo. Isso é errado, porque isso é carnal, é humano. Nós falamos com o nosso pai. Eu quero falar com o meu pai, eu não preciso ter alguém comigo para me ajudar, para me animar para falar com Deus, não. Ao contrário, eu prefiro falar com Deus sozinho. Eu prefiro estar na intimidade do meu quarto, eu estou ajoelhado, ou eu estou em pé, estou falando com o meu pai. Eu não quero, não. Há pessoas, não, porque eu tenho que ter alguém
Ah, não, você não tem que ter, não. Porque você tem medo de ficar sozinho diante do Pai. Temos que ter esse momento, aprender. Todos nós necessitamos ter esse momento de intimidade com o Senhor. Versículo 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pelo vento era contrário. Então Jesus, que tinha mandado eles à frente, eles foram e lá, de repente, pegaram um momento, uma tempestade ali no mar, Tiberíades, e o mar, então, estava aquela ventania e começou a virar o barco e a situação estava difícil para eles, né? Então, de madrugada, já à noite, para estão lá, o vento batendo ali, tempestade, o barco balançando para lá e para cá. As pessoas que já tiveram a oportunidade de estar em um barco no meio do mar, quando o mar está agitado, sabe o que é realmente assustador? Uma tempestade no mar, você em alto mar. Quando o barco fica jogando para lá e para cá, subindo, descendo, as águas, né? O mar extremamente escuro ali, aquelas águas, você vê subindo, descendo, você sabe que ali, se você se cair, acontecer alguma coisa, se afundar, é uma coisa que não vai ter fundo, você não vai encontrar o fundo facilmente. E você olha para um lado, para o outro, não vê socorro. Então o barco estava ali no meio do mar, naquela situação. Na quarta vigília, isso é de madrugada, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. O barco está naquela situação, vira para lá e para cá, naquela tempestade. Jesus vai ao encontro do barco, andando sobre o mar, andando ali sobre as ondas. O vento está açoitando, o mar está revolto. Jesus tranquilamente andando vai ao encontro deles. Jesus sabia, Jesus estava orando, ele estava conversando com o Pai, ele sabia o que estava acontecendo com os discípulos dele. Ele sabia da tempestade que estava ocorrendo. Ele não abandonou os discípulos. Por que Jesus não abandonou? Porque eles estavam ali no meio daquela tempestade, não porque eles quiseram, ou porque eles assim determinaram, mas ao contrário, porque Jesus tinha mandado. Nós temos que entender que às vezes Jesus nos manda para algum lugar, para fazendo alguma coisa. Isso não quer dizer que vai ser fácil o caminho. Nós podemos deparar com tempestades. Nós podemos deparar com situações difíceis. Nós podemos deparar com complicações. Mas temos que manter ânimo, que Jesus virá. Jesus virá. Eu vejo as pessoas dizer, olha, pastor, eu saí do meu emprego porque eu descobri no Evangelho que o trabalho que eu estava fazendo não era um trabalho de acordo com a vontade do Senhor. Eu saí de lá porque está errado, lá tem coisas erradas e eu estava concordando que se você está no meio do erro, mesmo que você não esteja praticando o erro, você está concordando com o erro. Eu saí de lá por esse motivo. Eu estava numa situação assim, eu saí porque descobri que estava errado. Só que depois disso eu estou passando dificuldades, eu estou, além de estar desempregada, estou passando por um aperto financeiro, quase necessidade. Mas acredite, no momento certo Jesus virá ao seu encontro. Jesus vai ao seu encontro.
e ele socorre. Ele vem de maneira inesperada. Que eles não esperavam, os discípulos não esperavam ver Jesus vir andando sobre o mar. Não esperava que o socorro viesse de Jesus desta maneira. Quando você ouve pela palavra, por exemplo, o casamento é um só, que você está adultério, você sabe que você tem que abandonar o adultério que você está e procurar retornar para o seu marido, para a sua esposa. Quando você descobre isso, pastor, mas eu dispensando, como já aconteceu, pessoas já não falar, pastor, eu sou dependente desse homem, se eu separar dele, como que eu vou viver? É confiar no Senhor. Você não pode viver no pecado, concordar que você depende disso ou daquilo. Não abandone. E dificuldades vêm, é normal. Jesus não disse que teria dificuldade, teria luta. Ele mandou os discípulos dele para o meio de barco, sabendo que tinha tempestade. Mas quando eles pensaram que a coisa está complicada, Jesus chega, andando por cima do mar. Versículo 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Olha para você ver, a coisa foi tão inesperada, eles não esperavam que isso poderia acontecer, que quando os viram ali, aquela tempestade, aquela coisa, e viram aquela sombra ali andando no meio do mar em direção, eles falaram: não, é um fantasma. É uma assombração aí do meio do mar. Estavam morrendo de medo. Eles não conheciam o Evangelho de verdade, ele não conhecia, estava naquela fase ainda de conversão, estava começando a andar com Jesus. Eles não sabiam, eles não tinham certeza, eles não sabiam que não existia fantasma, que não existia nada disso. Se eles viram a sombra, alguma coisa andando sobre o mar, uma pessoa falou: não, é um fantasma. Porque é impossível alguém andar sobre o mar. Esses caras foram com mais medo ainda. Eles estavam com medo já na tempestade, agora muito mais medo ficaram. Às vezes, quando nós estamos numa situação difícil, complicada, às vezes surge o socorro de pegar e fala: não, mas isso não pode ser. Não pode ser, é impossível isso acontecer. Não, não é impossível, não. Com Deus tudo é possível. Versículo 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí quando estão naquele assustado com medo, Jesus diz: ei, tem bom ânimo, se anime, anime-se, sou eu. Sou eu. Ao menos Jesus dizer: eu sou, é Deus. Não tenham medo, não temais. Sou eu. Não tenha medo. Tenha bom ânimo, se anime. Se anime. Jesus chegou. A solução chegou. Tem bom ânimo. Esse é o problema nosso. Nós não acreditamos na solução. Quando vem um mal, vem um problema, nós estamos passando dificuldade, nós entendemos que é o diabo. Isso é o diabo, eu estou em pecado, estou em erro. Às vezes não é. Jesus nos treina, ele nos ensina, ele nos capacita. Eu digo para vocês que a maioria, por exemplo, das pessoas que procuram o ministério, pessoas sérias, comprometidas, que querem verdadeiramente lutar pela restauração dos seus casamentos, das suas famílias, foi porque o Senhor permitiu, elas estavam no erro, no pecado, o Senhor permitiu que eles entrassem neste deserto para aprender mais sobre o Senhor, para conhecer mais o Senhor. Mas estão passando dificuldade, e daí? É o ensino do Senhor. Os discípulos aprenderam, tiveram uma grande lição. Jesus os mandou entrar no barco, mandou cruzar o mar ali, estando revolto. É isso que temos que compreender. É isso que devemos aprender. Estamos em luta.
Ah, porque eu estou no pecado, que às vezes eu estou errando. Será que você está errando ou você está acertando? Ou porque o Senhor está lhe consertando? O Senhor está lhe capacitando, o Senhor está habilitando você para que venha desfrutar realmente de uma família harmoniosa, que venha desfrutar da presença dele, venha na presença dele. Mas imediatamente, tendo bom, sou eu, não tenha medo, né? O versículo 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Pedro agora, não, se é o Senhor, então manda para que eu vá encontrar com o Senhor e andando sobre as águas. Olha a diferença entre o outro, não, se é o Senhor, também se eu estou indo aí encontrar com o Senhor, já vou descer e andar. Não, dá ordem primeiro. Naquela hora Pedro sabia que ele podia dar ordem, o Senhor podia dar ordem. Se o Senhor der a ordem para mim andar ao seu encontro sobre as águas, eu também vou andar. Ah, pastor, tem que ter um milagre, tem que acontecer isso aqui. O Senhor mandou você fazer? Mas eu não escuto Deus falar. Abre a Bíblia, vai ler, vai meditar o que você está querendo fazer, a decisão que você está querendo tomar, estar de acordo com o Evangelho. Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra. Ele mandou, você mandou, vai, mas é impossível. Não, não é impossível, não. Se o Senhor mandou, você vai. Ele falou, não, se é o Senhor, então me manda aí. Eu estar com o Senhor. Ele não tomou a decisão, não, eu vou, Jesus andou, também vou. Não, não foi assim. Não, se é o Senhor, então o Senhor manda eu ir. Se a sua palavra me diz que eu tenho que sair desse adultério, eu vou sair. Se a sua palavra diz que eu tenho que lutar pela restauração do meu casamento, eu vou lutar. Se a sua palavra manda que eu tenho que sair deste emprego, apesar de eu ganhar muito bem neste emprego, mas o Senhor manda sair, eu vou sair. Se o Senhor manda que eu faça uma viagem assim, eu vou fazer. Mas como é que nós sabemos que o Senhor está mandando? Ah, não, porque ele soprou no ouvido. Não, é pela palavra. É pela palavra, pelo Evangelho. Como é que ele vai mandar se eu saio ou não do emprego? É muito bem você fazer uma avaliação. Tem coisas erradas nesse trabalho que você está fazendo? Tem coisa de desonestidade? Prostituição? Tem mentira? Você está contribuindo com isso? Então o Senhor disse para não participar disso. Então ele já mandou você sair há muito tempo. Na verdade, não deveria nem ter entrado. Ah, mas se eu for, eu vou ficar desempregado, vou passar necessidade nessa época de pandemia. Não confio no Senhor. O que você tem que fazer? Ir. O que eu tenho que fazer? Saia. Pastor, esse casamento, eu estou no adultério, como é que eu vou fazer? É difícil eu ficar lutando, não, mas ninguém... Aguarde, lute. O Senhor falou? Faça. Ah, mas vou passar por luta. Sabe por que só vai passar por luta? Vamos continuar. Versículo 29. Então Jesus respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vem. Pedro desceu do barco e andou nas águas como se estivesse andando em terra firme. Tranquilamente foi em direção de Jesus. Pedro saiu andando sobre as águas, como se estivesse andando aqui. Ah, larga desse emprego, tem coisa errada, desonesta aí. Ah, mas como vou fazer? Sai. Aí você sai, tudo bem. Saiu com dignidade, não, larguei, pedi demissão, falei como para fazer um acerto, para mandar embora, eu saí. Eu estava no adultério, casado com uma pessoa que já era casado, ou eu tinha abandonado minha esposa, meu marido estava com outra pessoa, eu tenho que sair disso, eu vi na palavra, o Senhor mandou, eu larguei. Ah, mas eu larguei, agora eu estou sozinho, eu estou sozinha. Meu marido não me quer, minha esposa não me quer, eu não arrumo emprego, qualquer dando exemplos, né? E agora como é que vai ser?
Não. Tem que fazer como o Espírito falou. Ah, é? Vem. Andou. Mandou fazer, sai, vai. Mas não olhe para a situação. Se você falar, meu Deus, agora estou desempregado, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, não tenho emprego, a coisa é difícil. Isso vai acontecer como o Pedro aconteceu. Eu larguei desse casamento, agora eu estou sozinho, espera, ele está com a outra, ela está com outra, ele não quer que eu vá, nada. Você ficou olhando a situação, você vai afundar, assim como Pedro afundou. Versículo 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, começando a afundar, e gritou, Senhor, salva-me. Começou a observar, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, não é possível. Olha o vento como é que está, não é normal isso, ficou com medo. Quando você fica com medo, não está mais olhando para o Senhor, ele de repente tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. Quando ele estava com os olhos, o Senhor só disse, vem. Ele não viu dificuldade, ele andou por cima das águas. Mas começou a olhar para a dificuldade, começou a afundar. Aí você está também, você abandonou aquele emprego lá, aquele negócio estava errado, desonesto, que não deve ficar, você sabe disso. Não sei para quem é, mas alguém sabe para quem que eu estou falando. Sabe que tem que sair. Ah, mas vou passar dificuldade, não interessa, sai, vai. Confia no Senhor. É confiar no Senhor. Não olha para a dificuldade, então você vai afundar. Ah, vou passar luta, vou ficar desempregado, tá difícil, vai. Eu tive que sair desse adultério. Eu tive que sair desse engano, dessa mentira, e agora? Não tem jeito de voltar pro meu ex-marido, minha ex-esposa, ele não tá lá, não tá aqui. Você tá olhando para a situação, não tá olhando como o senhor disse? Aí você começa a afundar. Quando você está olhando para o Senhor, você vai passar por cima disso e vai alcançar a vitória. Aí começa a afundar, e Pedro começou a afundar. Ah, Senhor, salva-me. Jesus imediatamente, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha bem, Jesus está andando por sobre as águas, aí Pedro está afundando, Jesus não estica a mão ainda, como se Jesus estivesse numa terra firme, né? E levanta Pedro. Ah, não veio, ainda chegou e chamou? Atenção, falei, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Mas ele fala conosco o tempo todo. Por que você está duvidando? Ah, pastor, mas por que está demorando o tempo? Ah, já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Por que você está duvidando? Ah, Jesus não sabe dessa luta, dessa dificuldade. O Senhor sabe, mas por que você está duvidando? Você está afundando. Não importa tempo. Não importa nada disso. Somente creia. Não tire os olhos do Senhor. Você está afundando. Aí toda hora o Senhor me ajuda, o Senhor está pegando você pela mão, levantando. E coloca você, só que aí o que está acontecendo? Você está voltando. Como nós vamos ver aqui, o Pedro vai voltar para o barco. Ele não foi até onde Jesus estava. Vamos pensar. Assim eles entraram no barco e cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Versículo 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região. E lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicava então a ele que não menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Então Jesus
cruzou, quando chega lá então todo mundo ficou sabendo, né, reconhecendo Jesus. E começaram a falar um com o outro, começaram a trazer os enfermos, os doentes e tudo. E Jesus ali curava, Jesus libertava, operando milagre. Faço questão de fazer um parênteses só para nós lembrarmos depois, quando nós chegarmos lá, que se vocês parar para observar, o versículo 35 diz assim: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus. E depois nós vamos ver algumas situações à frente, onde Jesus passou despercebido no meio dele, eles não reconheceram Jesus. Em outras palavras, Jesus só se deixava reconhecer a hora que ele queria e para quem ele queria. Isso antes da sua morte e depois também da sua morte. Já ressurreto também. Nós vamos ver. Eu não vejo as pessoas falar sobre isso, eu não vejo pregadores falarem sobre isso, mas essa é a realidade. Jesus se deixava conhecer para quem ele queria e a hora que ele queria. Quer dizer, se não fosse assim, Jesus todo dia estava no templo pregando. E quando nós vamos chegar lá no momento que Judas o traiu, qual foi o acordo? Para Judas, porque Judas, os discípulos, reconhecia para um beijo de Judas, quando Jesus falou: aquele que eu beijar é este, prenda-no. Nós vamos chegar lá no outro tempo. Então presta atenção, aqui nós vimos que os homens reconheceram, e Jesus deixou reconhecer. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos entrar então no capítulo 15. O versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vindo de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Fariseu, a religião mais violenta dos judeus, tinha os saduceus, e os escribas, como eu tenho dito, aqueles que transcreviam a Bíblia, né? Porque não tinha as escrituras, na época não tinha gráfica, era tudo na mão, então eles viviam transcrevendo. Ou seja, os que conheciam, então, plenamente as escrituras. Então eles foram de Jerusalém lá para questionar Jesus. Aí eles perguntaram: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: e por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? As pessoas, os judeus vieram questionar Jesus porque os judeus tinham hábito, né? Lavar as mãos para tudo. Para comer tinham que lavar as mãos, saíam, tinham que lavar, sair quando voltar tinham que lavar as mãos, tinham que lavar aquilo. Era todo aquele cerimonial. E vieram questionar Jesus: mas vem cá, por que seus discípulos não fazem isso? Eles estão transgredindo a tradição dos anciãos. Quer saber de tradição dos anciãos? Aí Jesus falou: mas vem cá, e por que vocês então transgridem? Olha bem aqui que Jesus diz: porque vós também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, para viver uma tradição? É que nós temos muito hoje. Também acontece isso muito. Nós vamos ver sobre essas transgressões, essas tradições. Nós vemos hoje, em alguns templos, as pessoas exigindo muita coisa dos membros, que é tradição de homens, ensinamento de homens, doutrina de homens, não do Senhor. E com isso eles acabam transgredindo a palavra de Deus. Ah, mas porque eu acho que mulher não pode usar uma maquiagem, não pode usar um brinco. Ah, não pode, aqui na igreja não pode. Tem muitas mulheres que não querem frequentar algumas igrejas, porque a igreja,
Você tem que usar calça, tem que ser assim, assim, não pode usar calça, tem que ser assim, assim, assado. Alguns homens também de igual forma não, porque lá naquela igreja lá você tem que estar separado da sua esposa, separado do seu filho, uma coisa absurda. Sendo que não tem fundamento bíblico. Você começa na Bíblia desde o início, tá? Lá desde o início. As mulheres usavam não somente brincos, como até argola no nariz. Os homens usavam argola nas orelhas. O negócio é tradição. Da mesma forma nós vamos falar, não. Meu pai era católico, minha avó era católica, lá adorava Maria, adorava isso, aquilo. Nós vamos adorar Maria, Maria é tradição. Está transgredindo a palavra de Deus. Mas vamos continuar falando sobre isso amanhã. Nós iniciamos hoje aqui Mateus 15. Viemos só até o versículo 2. Então amanhã nós prosseguimos a partir do versículo 3. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.